Bom dia, galerinha. Então, como requisitado aí por uns alunos, eu vou falar sobre integral dupla e coordenadas polares. Como nós podemos ver aqui, o que nós temos? Nós temos a mudança de variável de integral dupla para uma integral dupla na forma polar. Então, a gente tem aqui a variação xy por uma outra variação. É como se mudasse as coordenadas, ocorresse uma transformação. Uma transformação que é linear. Aí fica a dica aí para vocês aí de uma das questões lá na questão 9, como que eu faço aquela mudança ali, de variáveis, em integrais duplas. Como vocês podem observar, olha aqui, eu tenho esse determinante aqui, eu mudo as variáveis e multiplico por esse determinante. Tá? Mas voltando aqui ao nosso assunto em questão. A mudança de variáveis em integrais duplas, a gente segue o seguinte critério. Onde eu tenho x vira r cosseno θ, onde eu tenho y vira r seno θ. Quando eu faço determinante aqui, a gente observa que tem um rzinho aqui. Então é da onde aparece aquele r, multiplicando aqui, r dr dθ. Tá vendo? O dx eu transformei em dr, o dy em dθ. E o rzinho é o multiplicador do determinante. Pode ser visto desta maneira. Ou através do cubo infinitesimal. A gente tem aqui uma áreazinha infinitesimal, que é um retângulo, que é x vezes y. Quando eu jogar isso aqui para a forma polar, ficaria nesse segundo exemplo aqui, que está em amarelo. Então, se eu observar aqui, eu tenho a variação do ângulo, a variação do raio. O que eu aumento aqui, vamos trabalhar com a parte amplificada aqui. Tá vendo? O que está em vermelho aqui, é a área que eu quero, ou seja, se eu aquecer essa esfera menor aqui, ela aumentou o tamanho, dependendo do material, é claro. Esse aumento aqui é uma variação da área, a gente chama de ΔA ou dA. Se eu observar aqui, esse pedacinho aqui no canto aqui, é uma variação do meu raio, então seria o que? dr. Esse pedacinho aqui, que me dá o contorno aqui, uma pequena inclinação aqui da curva, depende do tamanho do raio e do ângulo, então é r dθ. Como nós podemos ver aqui, em 3D. No 3D aqui eu vejo, tá vendo? A variação do ângulo. Aí eu tenho um pedacinho, que seria a variação do ângulo com o raio, que se distanciou aqui da origem. E aqui eu tenho a variação só do raio. Eu permaneci na linha do raio, só aumentei um pouco ali a distância. Então, como eu tenho essa medida aqui, eu aproximo para um cubo infinitesimal e faço as devidas multiplicações para achar o volume. E assim eu tenho uma aproximação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Sempre que eu tiver coordenada polar, eu sei que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Θ é igual ao arco tangente de y sobre x. X é r cosseno θ, y é r seno θ. E o z é referente à altura, sempre vai ser o z. Por isso, quando a gente tem uma integral tripla e eu quero passar para a forma polar, primeiro eu integro em uma variável, sem fazer a transformação, e depois eu transformo para a forma polar, que é como ficou ali os exemplos que a gente fez. O que eu quero dizer? A minha forma padrão é uma integral dupla, tá vendo? Onde eu tenho a integral dupla f, que vai ser r θ, vai ser vezes dA. O que seria isso? A primeira integração tem como referência o raio, a outra o ângulo, e o dA ele vira r dr dθ. Então isso daí quando a gente for fazer a transformação. Então olha só, se eu observar aqui, vamos ver essa questão. Calcular a integral dupla de e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy, onde a região ela é limitada pelo plano xy, então tem um corte ali do zero até mais infinito, em z, e ela é limitada entre a circunferência com raio 2 e a circunferência com raio 3. Ou seja,
Vamos ver aqui na imagem 3D como seria. Para essa visualização 3D, a gente está usando aqui o GeoGebra 3D. Então, ó, primeiro, se eu observar, né, a equação exponencial, eu vou ver que ela vai me dar aqui uma cuia aqui, exemplo de uma equação, né, de grau 2 ali. Deixa eu botar ela de novo aqui. Então, vamos lá. A gente pode notar aqui que a gente tem a exponencial elevado a x ao quadrado, y ao quadrado, ó. Se a gente observar que olhando por cima, a gente tem uma esfera, tá vendo? A ideia de uma esfera, né? Puxada. Planificado é uma circunferência. Olha aqui. Isso aqui, ó, se a gente colocar as demais equações, ó. Tem uma equação, vou botar outra. Tá vendo? Se eu colocar as duas equações, olha o que está acontecendo, ó. A equação da circunferência com raio 3 e a outra com raio 2. Então, o que a gente faz na realidade? A gente tem que trabalhar com uma integral me dando a área da base, ou seja, onde teve o corte. Onde é que teve o corte, ó? Se eu retirar esse azul aqui, ó, eu vou observar que eu tenho duas circunferências aqui, ó. Eu estou calculando essa partezinha aqui central entre elas aqui, ó. Então eu calculo esse pedaço aqui e calculo também o contorno, ou seja, como ela vai se comportar tendendo a Z. Como é que eu calculo ela se comportando tendendo a Z? Aí eu já vou utilizar essa formulazinha aqui, ó, do E elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente faz o seguinte, a gente faz a primeira integral trabalhando com o valor de Z, e a outra variação a gente trabalha com a área da base. A área da base, como eu tenho duas circunferências, eu posso só achar o pedacinho do raio aqui, ó, que faz referência ao que eu quero, e depois simplesmente girar essa reta. Se eu girar essa reta aí, eu vou ter o que? Já vou ter a ideia da área da base. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos voltar lá para o exercício agora. Então aqui, galera, se a gente observar, ó, tem a integral dupla, né? Tá vendo? É elevado ali, é elevado a x ali ao quadrado mais y ao quadrado, seria r ao quadrado. Substituir aqui, né? Coloquei aqui, ó, r ao quadrado. Aí eu tenho aqui, ó, a variação do raio, tá vendo? dr é o primeiro, então aqui seria o raio, ó, do 2 ao 3, né? Que seria aquela ideia da área entre as duas circunferências aqui. Aí depois eu tenho a variação angular. Quando a gente olhou de cima ali, planificado em x e y, a gente viu que não tem restrição. Não está falando que é primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro ou octante. Então é sempre de 0 a 2π. Aí agora eu faço a integral normal, ó. Isso aqui eu estou querendo adaptar essa integralzinha aqui nessa formulação. Eu quero a integral de e elevado a u du, que vai ser igual a e elevado a u. Essa integral que eu quero utilizar, tá? Aí o que eu fiz aqui? O r ao quadrado, derivei, né? Daria 2r dr. Eu tenho r dr aqui, ó, mas eu não tenho 2. Quando eu não tenho 2, ele aparece dividindo. Ou seja, aquele meu e elevado a u, agora tem um 2 aqui embaixo. Então vai ser essa aqui a resposta da minha integral. Foi o que eu coloquei aqui, ó. E elevado a u, que é r ao quadrado, sobre 2. E aqui, ó, o θ não tem nenhuma variação em θ aqui. Então posso fazer direto. A integral de dθ é θ. Então boto só o 2π aqui. Corto esse 2 com esse 2, ó. Vou ter e elevado a 3 ao quadrado, que é o 9, menos e elevado a 2 ao quadrado, que é o 4. Então eu teria o quê? Essa respostinha aqui, ó. E elevado a 9 menos e elevado a 4 vezes π. Bom, e assim termina a nossa aulinha, ou nosso exemplo, né, de como transformar na forma polar. E sempre que eu tiver uma equação na integral que vislumbre uma circunferência, o ideal é você jogar para a forma polar. Você reduz os cálculos e assim fica muito mais fácil. Tá bom? Um abração aí, pessoal.